Hoje a gente recebe Rogério Souto, ele que é advogado especialista em Direito do Trabalho. O doutor Rogério está com a gente mais uma vez e para falar sobre um assunto empolgante, porque a gente vai falar sobre tecnologia, mas como a tecnologia afeta diretamente ao trabalho. Rogério, seja muito bem-vindo aqui. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a Grande Maringá. Esse é um tema palpitante, né? Quando tu estuda a economia do trabalho, tu vai observar que isso não é de hoje. Nós podemos voltar a 200 anos e temos um exemplo que é muito analisado, que é a industrialização do mundo. No final do século XVIII, início do século XIX, nós tínhamos uma grande ocupação de pessoas na agricultura. Com a Revolução Industrial, isso mudou, e gerando uma migração para as cidades. Então, a industrialização acabou absorvendo essa mão de obra. Isso indica o quê? Que todo o fenômeno de supressão, ele acaba gerando um outro. Nós temos aí duas circunstâncias que devem ser consideradas. Esse desemprego chama-se desemprego estrutural. Mas, em paralelo, circunstancialmente, quando a gente analisa isso, nós temos outros fatores que acabam contribuindo para esse desemprego, que é o que nós estamos vivendo e vivemos aí intensamente, que é o desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural propicia que as empresas busquem economia, busquem redução de custos, e a automação é consequência. Nós temos aí também que considerar a história do mundo e olhar algumas grandes empresas que foram referências. Eu cito a Kodak. A Kodak nasceu no final do século XIX, ela chegou em 1980 a ter 140 mil empregados no mundo, ou seja, era um dos players em termos de geração de emprego e renda no mundo. Em 2012 ela faliu, e faliu deixando um passivo de $1 bilhão. Acho que a Kodak é um exemplo fantástico nesse sentido, porque todo mundo lembra da Kodak, né? Fotografia se confundia com Kodak. Todos nós devemos ter arquivos passados onde que foram comprados e foram tirados fotos, né, com o Kodak. Em 2012, quando ela faliu, ela deixou um passivo de $1 bilhão. Em paralelo, o Facebook adquiriu o Instagram pelos mesmos $1 bilhão. O Instagram gerava 13 empregos. 13. Um segundo fenômeno que eu trago para avaliação é o processo dos mainframes, dos grandes computadores, que também envolve um outro player mundial, que foi a IBM. No final dos anos 90, 80, 90, nós tínhamos nas grandes empresas computadores imensos, que necessitavam o quê? De digitadores, pessoas que imputavam. Então, tu tinha andares inteiros. Isso, paulatinamente, com as estações de trabalho, com a microinformática, foi desaparecendo. O que nasceu como fenômeno de consequência? Os grandes serviços de atendimento. Hoje no Brasil, entre os 4 a 5 maiores empregadores do Brasil, nós temos 2 empresas de atendimento, com mais de 100 mil empregados cada uma delas. Então, há sempre um fenômeno que acaba absorvendo. O momento que nós estamos vivendo, do seu ponto de vista, há o desafio qual é? Nós temos que nos reinventar. Para a tranquilidade de todos, com certeza eu acredito piamente que o mercado vai se reinventar, novas posições vão nascer e que vão oportunizar a ocupação. Um outro fator que eu trago, que é emblemático, em 1995, o escritor Jerome Rifkin, que é um grande pensador, trouxe um livro que foi bastante emblemático a nível de conjuntura mundial. Ele chamava-se O Fim dos Empregos, em 1995, ou seja, nós estamos falando de um livro de 22 anos atrás. Ali ele fazia a apologia do caos e indicava que nós caminharíamos para um mundo famélico, onde as pessoas não teriam o que fazer. 22 anos depois, com talvez a maior evolução tecnológica, no limiar de ter carro sem motorista, no limiar de ter uma série de outras evoluções e inovações, nós não vivemos isso. Então, eu acredito piamente que essa circunstância é mais potencializada pelo desemprego conjuntural e a necessidade de rever a matriz econômica do que efetivamente que a tecnologia vai suprimir. Ele vai permitir que haja reinvenção desse modelo e outras posições vão nascer. Quando você fala, por exemplo, de reinventar essa própria matriz econômica, rever essa matriz, a gente está falando, inclusive, da maneira como nós preparamos e formamos o mercado de trabalho, não? Perfeito. Nós precisamos, e aí é importante que as nossas universidades tenham o alcance de que alguns temas têm que ser enfrentados, né? Nós temos que preparar os nossos jovens e mesmo todos que estão no mercado de trabalho se reinventando sempre. Eu tenho uma frase que eu acredito piamente melhora a cada dia. Então, tu tem que estar consciente e atento às demandas do profissional. O nosso ensino universitário ele é muito conservador, sob o ponto de vista de evolução e de incorporação. Os nossos administradores, os nossos engenheiros precisam incorporar outras competências para enfrentar o mercado de trabalho, né?
Quer dizer, mais do que haver esse preparo, que é importante sim para você agir e atuar no mercado de trabalho, tendo ali fórmulas, tendo ali modelos já estabelecidos, é importante preparar esse trabalhador para pensar essa flexibilidade, essa capacidade de se adaptar e de se reinventar. Perfeito. Uma competência essencial aí, além de ele ter essa capacidade cognitiva de entender o momento e buscar alternativas, é desenvolver algo que é curial. Gente, os novos profissionais, ele tem que entender que gente é importante e interagir com ela, né? Nós estamos aí num momento também onde está se buscando que haja a supressão de postos de trabalho, né, sob o ponto de vista econômico, mas também temos que enxergar que gente continua importante. Tem várias atividades humanas, né, que essa relação interpessoal é decisiva e estratégica, né? Uma máquina não vai suprimir o cérebro humano. Outro exemplo que eu trago, os grandes escritórios do mundo estão buscando automação. Por quê? Pelas demandas repetitivas, um computador, né, consegue aí definir parâmetros de fazer uma peça inicial, uma defesa. Então, isso faz com que haja um ganho em agilidade, mas, por outro lado, se perde uma avaliação mais precisa e uma construção de lógica que permita uma proteção do cliente, no caso específico dos escritórios de advocacia. Principalmente na área de mão de obra, né, essa coisa mais pesada, a tecnologia, inclusive, todos os equipamentos, maquinários, eles de algum modo vêm ao encontro de atender até algumas injustiças de trabalho, algumas explorações de mão de obra que não pareciam muito adequadas, né, Rogério? A questão da relação capital-trabalho, ela precisa ser enfrentada. Eu vejo nesse momento aí que se fala em reforma trabalhista, reforma sindical, mas tem que ter uma clareza disso, né? De qual proposta efetiva e muito importante estar observando, Ronaldo. É essencial que o modelo que viva seja um modelo de justiça social e de equilíbrio. Tanto que quando se discute essa questão do desemprego tecnológico, se fala até de criar um imposto que suporte isso, para manter a harmonia. Onde há trabalho, onde há emprego, há paz social. Isso é diretamente proporcional. Toda vez que nós temos aí uma queda abissal no nível de emprego, nós temos outros problemas na área do direito de família, do direito penal e na própria questão do consumo. Então, é muito importante que se enxergue isso, mas eu volto a insistir. E aí não é questão de ser otimista, mas realista. Analisando a história do mundo, do ponto de vista de economia do trabalho, sempre houve fenômenos de supressão e em paralelo, ao mesmo tempo, a abertura de novos campos. Basta que nós, que estamos aí, os trabalhadores do século XXI, estejam prontos e abertos. E hoje o conhecimento está disponível na internet, né? Diferente da minha geração que pagou caro para ter formação, para buscar conhecimento, a geração atual está totalmente disponível, que é essa diferença entre conhecimento e sabedoria. A sabedoria é buscar esse conhecimento de uma forma que seja produtiva e geração de equilíbrio. Quer dizer, conhecimento a gente tem, inclusive na internet, aos montes. Mas é preciso ter sabedoria para saber identificar onde está esse conhecimento que pode ser aplicado à minha vida, até para a gente não consumir tanta bobagem, né? Perfeito, tem que ser seletivo. Quando tu estuda e tu enxerga o Google e outras ferramentas aí, há muita coisa errada. Então, a sabedoria vai, e muito bem observado, ter o discernimento de saber que aquela informação que está no Google, necessariamente, ou nas outras ferramentas de pesquisa, não é verdadeira, não é correta. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter nessa busca permanente de conhecimento. Melhora a cada dia sempre. Bom, acho que para fechar a nossa conversa, doutor Rogério, a grande dica é: a tecnologia fecha sim postos de trabalho, mas abre em outros campos. E cabe ao trabalhador essa capacidade de observar esse movimento e ter um pouco de autogestão, né? Olhando o passado, e o passado, a história é importante para compreender o presente e prever o futuro, cada um de nós vai ser presidente da sua vida. Então, existe uma SA, que é o Ronaldo, o Rogério, e ele tem que dar o melhor de si para buscar. Então, eu tenho certeza que essa transição vai sempre gerar novas oportunidades. Basta que eu queira, basta que eu busque e basta que eu tenha intensidade nesse sentido. Doutor Rogério, muito obrigado pela conversa. Bom dia, Ronaldo, e obrigado pelo convite. Conversamos com o doutor Rogério Souto, ele que é advogado, especialista em direito do trabalho, falou com a gente hoje sobre um tema muito importante: tecnologia e trabalho.